Aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus por hoje estarmos mais uma vez reunidos para cultuar e adorar ao nosso Deus grandioso, ao nosso Deus tremendo. Amados, vamos abrir nossas Bíblias para fazer essa leitura inicial. A leitura está em Salmos 42, verso 11. À medida que você for achando, peço que você fique de pé, para que nós possamos, em reverência, ler a palavra do nosso Deus. Salmos 42, verso 11. Salmos 42, verso 11. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no slide. Amém? Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, é o meu Deus. Amém. Aleluia. Que nesse momento você possa fazer o seu momento a sós com Deus. Momento de oração individual, aí no seu lugar onde você está, da maneira como você se sentir melhor. Que você possa orar de joelhos, sentado, em pé, mas que esse momento seja o seu momento com Deus. Eleve os seus pensamentos ao trono do Senhor. Esse momento é só você com Ele. É o seu culto racional que se inicia agora. E juntos nós vamos falar com o nosso Deus. Logo mais estarei quebrando silêncio. Santo Deus, eterno, soberano, Pai, nós queremos Te louvar, Pai, e bendizer a Ti, Deus. Tu que és o nosso Deus, o nosso Criador, o Redentor que vive e reina para todo sempre. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, por tudo que Tu és. Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor, para buscar, Senhor, a Tua face, Deus, buscar a Tua presença. Oh, Santo Deus, venha nos encher nesta noite, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Queremos, Senhor, Te entregar tudo o que temos e tudo o que somos. Que nessa noite, Deus, venhamos nos esvaziar, Pai, de nós mesmos. Esvaziar de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Para que Teu Espírito Santo preencha o lugar que é só dEle. Vem, Senhor, preencher os nossos corações nesta noite. Ó Deus, quebranta os nossos corações, Pai. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao Teu Santo Espírito falando conosco. Nós queremos Te ouvir, Pai. Fala conosco, Senhor. Quebranta os nossos corações, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Deus. Oh, Deus querido, Deus santo, tem misericórdia de nós. Somos falhos, somos pecadores, nós somos dignos de Ti.
Não somos dignos, Pai, não somos merecedores de tamanho amor, de tamanho sacrifício que foi derramado naquela cruz por nós. Mas ainda assim, como diz a Tua palavra, o Senhor nos amou, mesmo sendo pecadores. E nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque aqui estamos, Pai, e queremos Te adorar. Queremos Te entregar o nosso ser, o nosso coração, para que o Senhor habite e trabalhe em nós, para que nós possamos nos tornar cada dia mais parecidos contigo, nos tornarmos imagem e semelhança Tua, para que a nossa luz, Deus, possa refletir, Senhor, aquele que está em trevas, que possa Te encontrar, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja um testemunho vivo Teu, Pai, para a glória e louvor do Teu santo nome. Deus, abençoa este culto, Pai. Fala conosco em cada momento, Jesus. Através dos louvores, através das orações, através da Tua palavra, Deus, que será pregada aqui, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Pai. É o que Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Eu quero convidar os irmãos para fazermos juntos uma leitura uníssona que se encontra em Efésios, capítulo 4, verso do 29 ao 32. Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui no slide para acompanharmos a mesma tradução, tá? Vamos ler todos juntos para a glória do nosso Deus. Então tem que ser bem bonito. Vamos lá? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou. Aleluia, amém. Assim como Ele nos perdoou, assim como Ele nos amou, esse é o nosso dever também, de amar, de perdoar, de sermos a imagem e semelhança do nosso Cristo, que nos amou, que nos resgatou. Queridos, eu convido você a ficar de pé para que nós possamos louvar e engrandecer ao nome desse Deus, declarando que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele reina e que Ele reinará para todo sempre. Vamos bendizer ao nosso Deus, ao Senhor, que todos os dias derrama as suas misericórdias sobre nós. Vamos adorá-lo. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Mais uma vez. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. Todo olho verá. O Senhor reina em justiça e em verdade.
O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendiga o Senhor. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, louve. O Senhor reina com majestade. Todo olho verá. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, declare. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, Ele é sempre bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Pela tua misericórdia, Senhor, que nos cerca a cada manhã. Pela tua misericórdia que se renova todos os dias, mesmo sem merecermos. Queremos te louvar, Senhor, pela tua bondade, Pai. Porque o Senhor nos abençoa, mesmo sem merecermos, Deus. O Senhor sopra o seu fôlego de vida sobre nós. Ainda, Deus, que mereçamos a morte. Mas o Senhor tem misericórdia de nós. Nós te louvamos, Deus. Te louvamos porque Tu é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E o Senhor reina e reinará por toda a eternidade. Aleluia. Aplauda o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Queremos continuar louvando esse Deus maravilhoso, exaltando a Ele. Que você possa cantar de todo o teu coração. Te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei por toda a minha vida. Cante com alegria para o Senhor. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, foi ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei. Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus.
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Aleluia. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Que possamos louvar esse Deus maravilhoso todos os dias das nossas vidas. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós temos, antes do nosso momento de comunhão, temos aqui 2 pedidos de oração e eu convido a igreja a estarmos orando e intercedendo juntamente comigo pela cirurgia da irmã Cris e pela recuperação da irmã Dani, que fez a cirurgia na sexta-feira. Quarta-feira? Terça-feira. Amém. Também vamos estar orando pelo Adrian, o pequeno Adrian que esses dias sofreu um acidente e está hospitalizado. Vamos orar também por ele. Vamos juntos? Amado Deus, poderoso, soberano, nós queremos, Senhor, orar, clamar a Ti, Senhor, que és o Deus poderoso, que pode todas as coisas. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que salva e Tu és o Deus das nossas vidas, Pai. Por isso queremos clamar a Ti, Deus, pela vida da irmã Cris, Senhor, que está aguardando a cirurgia na terça-feira. Deus, seja, Senhor, o provedor, Senhor, que ela precisa, Pai. Deus, providencia tudo, Senhor, não deixe que nada falta. E o principal, Senhor, seja o médico dela, Senhor. Seja, Deus, e que ela possa sair daquela sala de cirurgia bem e curada para a glória do Teu santo nome. Oramos, Deus, pela recuperação da irmã Dani, que fez uma cirurgia sexta-feira. Oh, Santo Deus, nós temos visto o quão o Senhor tem sido bom na vida dela, porque graças a Ti, Senhor, tudo correu bem, Deus. E nós queremos Te pedir, Deus, que continue abençoando a vida da nossa irmã, para que ela se recupere logo e logo possa estar aqui cultuando e adorando ao nosso Deus juntamente conosco. Queremos também Te pedir, Senhor, pela vida do pequeno Adrian, Pai. Ó Deus, seja com ele, Pai. Ontem, Senhor, ele passou pela cirurgia, Deus, mas nós Te pedimos, Senhor, que seja com ele, que abençoe a recuperação dele, Senhor. Ele fez a cirurgia na perna, Deus, mas que o Senhor esteja providenciando tudo, Deus, para que não haja sequelas, Pai. Para que logo ele possa estar bem de novo e vindo, Senhor, aqui adorar juntamente com as crianças no culto infantil, Deus. Louvado seja o Teu nome, porque nós sabemos e cremos, Deus, que Tu és um Deus poderoso que cuida dos Seus filhos. Por isso nós clamamos e oramos e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Nós cremos no Deus poderoso que nós servimos. Amém?
Amados, vamos nesse momento continuar adorando o nosso Deus, nesse momento de comunhão. Não temos visitantes, mas você pode sair do seu lugar e cumprimentar o seu irmão que você não viu durante a semana. Lembrando dos protocolos, lá na frente nós temos álcool em gel, mas não deixe de participar desse momento de comunhão, de continuar adorando ao Senhor e também em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Amém, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias mais uma vez em Gênesis, capítulo 14, versos 18 ao 20. Gênesis 14, do 18 ao 20. Amém? E diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Queridos, nesse momento vamos participar do ofertório. Estaremos cantando o HCC de número 52, Grandioso És Tu. E você tem a oportunidade de vir aqui à frente, depositar os seus dízimos e as suas ofertas. E vamos também adorar o Senhor com o HCC Grandioso És Tu.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Adore Ele. Aleluia. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, quão grande é o nosso Deus. A Ele toda a glória. Vamos orar agradecendo. Santo Deus, bendito, soberano, nós queremos te agradecer por cada oferta, Pai, depositada aqui no teu altar, que elas sejam usadas, Senhor, com responsabilidade para o avanço do teu reino, o avanço do teu evangelho aqui neste lugar, Deus. Abençoa, Senhor, cada irmão que contribuiu, que dizimou, Pai. Abençoa também aqueles que por algum motivo não puderam, Pai. Deus, abre as portas, Senhor, ser o provedor de cada família, Senhor, de cada um, Pai. Pois nós cremos e confiamos em Ti, que Tu és o nosso Senhor e Salvador, que cuida de cada detalhe dos Seus filhos. Basta nós confiarmos e crermos e descansar no Senhor. Deus, te pedimos a tua bênção e a tua poderosa mão sobre a vida de cada um. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e ainda vai fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Aleluia, louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Nós vamos continuar adorando ao nosso Senhor. Logo mais nós estaremos ouvindo a mensagem do nosso Deus. E eu peço que antes de nós cantarmos este último louvor, que você possa ficar de pé para que nós possamos continuar adorando aquele que nos criou, aquele que nos salvou, aquele que é a nossa luz, que é a nossa salvação. E através desse louvor que você possa se entregar sem reservas diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, a minha segurança está em Ti. E ao final nós vamos todos juntos cantar: ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos, nós cristãos que vivemos por Ele, para a glória dEle, aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. E no final nós iremos cantar: ora vem, Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele, que é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia. Louve esse Deus maravilhoso, engrandeça Ele. Aleluia, Santo Deus. Nós Te adoramos, Pai. E a Ti me renderei. Continue adorando. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada. Tu és digno de louvor. Adore, adore a Ele. Só em Ti confiarei, eu nada temerei em frente, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Santo Deus, nós precisamos de Ti, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Só Tu és Deus. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás
aguardamos a tua vinda, Senhor. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cante com todo o teu coração. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mais uma vez cante. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. Sempre a nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Igreja do Senhor, cante. Te confiarei, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Santo Deus, nós aguardamos a tua vinda, Senhor. Ó Deus, que dia após dia possamos, Deus, estar aos teus pés, porque ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai voltar. Mas nós aguardamos a tua vinda, aguardamos o dia que vamos encontrar contigo. Oh Deus, aguardamos o dia em que vamos estar aí com o Senhor, onde não haverá choro, onde não haverá prantos, onde não haverá dor nem tribulação. Independente das coisas que passamos aqui nesse mundo, Deus, nada se compara com a glória que há de vir. E nós aguardamos por esse dia, Senhor, o dia em que vamos encontrar contigo, Deus, e que toda lágrima dos nossos olhos serão enxugadas, Pai. Nós cremos e confiamos em Ti, que possamos, Senhor, permanecer firmes em Ti, Deus, permanecer firmes nas Tuas promessas, aguardando a Tua vinda. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Deus. Abençoa o Teu povo, Jesus, que aqui aguarda por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda Ele que é digno de todo louvor e toda adoração. Santo é o Senhor. Eu queria convidar o pastor Felipe, que vai estar trazendo alguns avisos e logo, logo a mensagem do nosso Deus. Boa noite, igreja. Baixa um pouco no microfone, o primeiro azul aí. Primeiro azul, baixa. Pode baixar. Som. Tá bom. Graça e paz a todos, amém? Louvado seja Deus. Vê se na transmissão tá ok aí. Tá aparecendo aí o som? Tá saindo porque baixou meu microfone. Tá? Tá indo no amarelo? Tá? Irmãos, louvado seja Deus, muita chuva, mas estamos aqui para a glória do nosso Senhor, amém? Deus é maravilhoso. Irmãos, antes de começar, deixa eu dar uma justificativa aqui. Vocês perceberam que a irmã Marlisa aí estava meio, digamos, insegura, mas é porque às 4 horas da tarde ela recebeu uma mensagem que o seu tio tinha falecido, né?
E aí, ela juntou todas as forças necessárias para estar aqui para glorificar o Senhor. Amém? Então, isso é importante dizer porque é para você ver que todos nós temos problemas. Tanto liderança, tanto vocês. Às vezes não é fácil vir para o culto com uma cabeça cheia. Mas o importante é estar glorificando ao Senhor. Tanto quando Ele dá, também quando Ele tira. Amém, irmãos? Então, só passar para vocês aí. Inclusive, os irmãos não estavam sabendo na hora da oração. Mas eu queria orar nesse momento pela família, né, da minha sogra, da Marlise, das suas irmãs, das suas primas, nesse momento. Amém, irmãos? Vamos encurvar nossa cabeça e vamos orar. Deus santo, Deus poderoso, Deus eterno, quero te pedir, Senhor Deus, a tua consolação nesse momento, que o Senhor possa trabalhar, Senhor Deus, nas nossas vidas e saber, Deus, que a nossa vida ela tem um fim. Nossa vida, Senhor Deus, ela chega até o momento que tu queres, Senhor. E como tu dá a vida, Senhor Deus, tu também tira a vida, porque tu é o dono da vida, Senhor. Então, nesse momento, eu peço a ti a tua consolação, aos familiares, Senhor, que o teu Espírito Santo possa acalmar os corações, pois a perda é muito difícil, e a dor do luto também, Senhor. E ainda mais, Senhor Deus, aqui, para glorificar o teu nome nesse momento de dor. Obrigado, Senhor Deus, pela força que tu nos deu. Louvado seja o teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, quarta-feira nós temos culto às 19h30, quinta-feira momento de oração, 12h30, domingo, nosso culto de adoração às 19 horas aqui. Irmãos, também eu quero dar um aviso sobre as nossas programações. Esse ano de 2022 eu quero que você já esteja orando, certo? Por quê? Nós decidimos aqui na liderança e nós estamos com alguns projetos, certo? Audaciosos alguns, e assim, precisa muito da sua oração e muito do seu apoio. Primeiro, nós estaremos iniciando um ponto de pregação aqui no bairro do São Tomé. Nós iremos trabalhar em alguma casa, fazer um trabalho numa sexta-feira. Então a gente precisa de uma casa, precisa que uma equipe esteja lá junto com a gente toda vez. Precisamos de pessoas que vão lá nos acompanhar. Então já comece a orar, porque nós, nesse ano de 2022, eu quero muito que a gente saia dessa porta para fora. Amém? É um projeto muito audacioso, é um desafio, mas eu creio que nós iremos conseguir para a glória do Senhor. Nós também iremos fazer com as nossas famílias, toda segunda-feira, culto no lar, certo? Irei passar o tema para vocês e vocês estarão aplicando na sua própria casa o culto no lar, na família de cada um de vocês. Nós também temos um projeto de casamento comunitário. Aqueles irmãos que ainda não casaram, vocês podem estar nos procurando. Nós estamos trabalhando com a PIB, nós iremos fazer um curso e provavelmente no final do ano estar casando esses irmãos. Tem mais algum? Eram 4, não era isso? E na quarta-feira, toda a primeira quarta-feira do mês, nós iremos fazer uma vigília aqui para a glória do Senhor. Amém? Então, toda a primeira quarta-feira, você já sabe, nós estamos em vigília aqui, começando 9 horas e terminando meia-noite. Amém? Esses são os avisos. Chamar as crianças para o culto infantil. Vamos orar por elas nesse momento. As crianças até 10 anos. Vamos estender nossas mãos para cá, irmãos. Vamos orar pelas crianças nesse momento. Deus eterno, Deus poderoso, Pai de infinita bondade, infinita graça, peço a Ti, Senhor Deus, que Tu abençoe, Deus, as crianças que estarão agora aprendendo a Tua palavra, Senhor Deus, no culto infantil. Peço a Ti também essa sabedoria para cuidar também da professora, da irmã Michele, que estará conduzindo essas crianças. Usa ela, Senhor Deus, com poder, com a Tua autoridade, para que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Abençoe essa aula, Senhor Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos continuar nossos estudos, nosso tema. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, verso 42 ao 44. Atos capítulo 2, 42 ao 44. Você que tem Bíblia já abra.
na sua Bíblia. Se você for achando, eu peço que você já fique de pé. Você que não tem, acompanhe na projeção a leitura do texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 ao 44. Amém? Já não acharam? Atos 2 ao 42. Amém, todos? Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Amém e amém. Vamos orar, meu irmão, nesse momento. Deus poderoso, Deus eterno, Deus soberano, graças te dou, Senhor Deus, nessa noite, porque Tu és maravilhoso, Senhor Deus, Tu és poderoso. Não há Deus como Tu, Senhor. Não há ninguém, Senhor Deus, que possa ser comparado a Ti. Peço, meu Deus, que nesse momento Tu fale conosco, com as nossas vidas, que Tu fale aos nossos corações, e que cada vida aqui, Senhor, saia abençoada por Ti, alimentada, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Recebe a glória devida ao Teu nome, Deus, através do nosso culto, da nossa adoração a Ti, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos. Nós iremos continuar, irmãos, o nosso tema mensal. Quem sabe qual é o nosso tema mensal? Quem sabe? A igreja que queremos, a igreja que queremos ser. E qual é a igreja que queremos ser? A igreja primitiva. Amém? Nós falamos semana passada sobre adoração, pegamos alguns aspectos da igreja primitiva sobre adoração, e hoje eu quero pegar alguns aspectos da igreja primitiva sobre comunhão. E isso é importante nós aprendermos. Irmãos, como eu falei semana passada, a igreja primitiva não é uma igreja apenas, é um período histórico de várias igrejas, é a fundação do cristianismo. Então, nós iremos nos basear tanto no livro de Atos, tanto no livro das outras igrejas, das cartas paulinas, e tanto também nas cartas gerais de Paulo, porque elas traz o fundamento da igreja primitiva. Irmãos, eu não vou demorar nessa noite, até porque já estamos avançados no horário. Eu quero, só nesse texto que nós lemos aí na sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, e depois eu estarei pedindo para que você procure alguns textos, para que você possa estar olhando. Em Atos 2,42, ele passa 7 características de uma igreja sadia. Uma igreja, ela só pode ser sadia se ela tiver essas características. Característica número 1, no texto, perseverança na doutrina. Característica número 2 de uma igreja sadia, o partir do pão. Característica número 3 de uma igreja sadia, orações. Característica de uma igreja sadia, temor. Característica de uma igreja sadia, maravilhas e sinais. Características de uma igreja sadia, ela está juntas em unidade. E a característica que eu vou falar nessa noite, também está nesse texto, uma igreja que está em comunhão. Amém? Uma igreja que está em comunhão. Irmãos, você vê que todas essas características desse texto aí, é a base, é a roupagem de uma igreja sadia. E a comunhão, irmãos, ela não é opcional. A comunhão, ela é uma identidade da igreja. Nós estamos funcionando aqui por causa da comunhão. Nós estamos andando, perseverando, caminhando, carregando a nossa cruz, fazendo o que se deve fazer por causa da comunhão. Então, eu quero falar hoje sobre esse tema que, na verdade, é algo que a gente precisa trabalhar muito na nossa vida, é a comunhão. A comunhão entre os nossos irmãos. E a primeira coisa que eu quero fazer, irmãos,
é dividir aqui o que é unidade, o que é comunhão. Muita gente acha que unidade é a mesma coisa que comunhão, e não é. Unidade é uma coisa, comunhão é outra. Unidade, meus irmãos, é uma palavra grega chamada enotita, que diz 2 vezes no Novo Testamento. Em Efésios 4, 3 e Efésios 4, 13. Lá diz a unidade da fé e a unidade de Cristo. Essa unidade, meus irmãos, é o quê? É uma unidade promovida por Deus. Ou seja, nós estamos aqui nessa noite por causa da unidade que Cristo promoveu entre nós. Por causa de Jesus Cristo, todos nós cremos nele, estamos em unidade, estamos unânimes na fé. Eu, você e todos nós aqui cremos que Jesus é o Salvador. Amém? E essa unidade é Deus que coloca. Ele coloca na sua igreja essa unidade. Todos no mesmo corpo, todos adorando o mesmo Senhor, todos numa só fé, todos no mesmo batismo. Então, essa unidade não é nós que promovemos. Essa unidade quem promove é Cristo. E essa unidade não pode ser desfeita, de forma alguma. O corpo de Cristo, ele é íntegro, ele não se desfaz. Mesmo nós, com as nossas más ações e os nossos pecados, o corpo de Cristo, ele permanece. Ele continua. Ele é infinito. Nós estaremos sempre com ele, através do seu corpo, que é uma unidade que Deus colocou. Comunhão é diferente, irmãos. Comunhão é uma palavra grega chamada koinonia, que está 19 vezes no Novo Testamento. O que ela significa? Uma coisa é a unidade da igreja, nós estamos em unidade aqui. Outra coisa é a comunhão, é o compartilhamento, é como funciona o corpo. Comunhão, irmãos, é o companheirismo. Comunhão é a parceria entre nós. Unidade é o mesmo pensamento. Comunhão é como nós se tratamos. É como nós vemos o próximo. É como nós lidamos com os outros. É como nós ajudamos os irmãos. É como nós nos preocupamos com os outros. É a engrenagem da igreja, é a engrenagem que fica girando. É ela que faz o funcionamento da igreja. É por isso que nós estamos aqui em unidade e também o quê? Em comunhão. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Porque, irmãos, tem igrejas que têm unidade, mas não têm comunhão. Onde eu vejo isso? Igreja de Coríntios. 1 Coríntios 11, 17 e 18. Quando Paulo chega para falar da ceia, ele diz assim: nisto, porém, não vos louvo, porque quando vocês se ajuntam, unidade, mesma igreja, quando vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vós se ajuntais, unidade, na igreja, há entre vós dissensões. Ou seja, a comunhão dentro da igreja não estava funcionando. Estavam todos unidos, estavam todos na mesma fé, todos adorando o mesmo Senhor, só que dentro da igreja estava tendo problemas, dissensões. Então, unidade é uma coisa, comunhão é outra. Ali, meus irmãos, o que estava acontecendo? Os pobres estavam sendo desprezados pelos ricos. Quem tinha muito dinheiro fazia uma ceia muito boa. Mas quem tinha pouco dinheiro, quem não tinha quase nada, não fazia ceia. E esses pobres estavam sendo desprezados. Então, por causa disso, Paulo reprova a igreja de Corinto. Mesmo que vocês estejam em unidade, mesmo que vocês sirvam o mesmo Senhor, mesmo que vocês estejam no mesmo batismo, mesmo que vocês estejam na mesma igreja, mas vocês não têm comunhão. Tudo que eu olho para vocês eu reprovo, eu não vos louvo por causa disso, porque há entre vós dissensões. E às vezes nós confundimos a unidade com a comunhão. Nós podemos estar em unidade nessa noite, mas não em comunhão. E a minha intenção hoje é reformar, é retornar, é reavivar a comunhão da nossa igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, só que para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu tenho que falar quais são as obras inimigas da comunhão que acontecem dentro da igreja. O que eu vou falar para vocês não é uma coisa que acontece na nossa casa. Não é uma coisa que acontece com os ímpios. Não é uma coisa que acontece em outro lugar. Uma coisa que acontece dentro da igreja. E esses são os cânceres. São a doença. É o que deixa a comunhão falha. É o que acaba com a comunhão. Abra na sua Bíblia Gálatas 5, 19, 21. Gálatas
5, 19, 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Esses são os cânceres da comunhão. Isso é o que destrói a comunhão de uma igreja, irmãos. Amém? Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Obrigado. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Olhe para mim, irmãos. 3 detalhes muito importantes nesse texto sobre comunhão. Primeiro, Paulo divide esse texto em 5 grupos, certo? Primeiro, ele fala dos grupos, dos pecados, das obras da carne morais e sexuais. Qual é esse grupo? Prostituição, impureza e lascívia. 3 pecados num só grupo. Aí ele vai para o próximo grupo, os grupos de pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Depois Paulo vai para o terceiro grupo, que é os grupos relacionais, que ele coloca inimizade, porfia, discórdia, dissensão e facções. Depois ele divide o grupo num grupo de pecados emocionais, ciúmes, iras e invejas. Depois ele faz o quinto grupo, o grupo de pecados do excesso, bebedeiras e glutonarias. O que nós iremos falar aqui? O que aqui dentro desse texto ataca o corpo de Cristo e a comunhão de Cristo? As engrenagens do corpo de Cristo. Os pecados de obras da carne relacionais. Irmãos, esse é o grupo do pecado que destrói qualquer comunhão da igreja. Ela não destrói a unidade permanece, ninguém desfaz o corpo de Cristo. Mas o relacionamento dentro da igreja, estes pecados desfazem o corpo, desfazem a comunhão de Deus entre nós. Presta atenção, irmão, no primeiro pecado em que Paulo cita que destrói a comunhão da igreja. Isso é muito importante, irmãos. Primeiro, as inimizades do grupo relacional. Vamos só focar nesse grupo. As inimizades. Deixe sua Bíblia aberta. O que é inimizade, irmão? O contrário de amizade. Ou seja, quando eu sou seu amigo, eu gosto muito de você. Eu sou seu amigo. Nós temos uma intimidade muito grande e você está comigo, eu estou com você. Legal. O que é inimizade? É ao contrário disso. Eu não quero você. Ao invés de eu gostar de você, eu te odeio. Ao invés de eu querer o teu bem, eu quero o teu mal. Ao invés de te ajudar, eu quero que piore a tua situação. Ou seja, você não é mais meu amigo, você se torna um inimigo dentro do corpo de Cristo. Eu quero o seu mal, eu quero destruir você. Eu tenho ódio, você é meu inimigo, eu tenho aversão a você. Esse pecado é quando dentro da igreja, pessoas acabam tendo outras pessoas como inimigas. Por questão de coisas pessoais, por questões de situações profissionais, por questões familiares, mas dentro da igreja a pessoa acaba se tornando uma inimiga. E quando essa pessoa se torna uma inimiga, irmãos, acaba com a comunhão dentro do corpo de Cristo. É aquela pessoa que você cumprimenta todo mundo, mas não cumprimenta ela na hora da comunhão. É aquela pessoa que você senta sozinho, mas não senta do lado dela. É aquela pessoa que quando entra pela porta da igreja, o seu culto racional acaba. É aquela pessoa que quando vai falar com você, você se sente mal. Por quê? Porque você tem aversão a ela. Então a comunhão, a engrenagem que deveria estar rodando dentro da igreja, não está acontecendo porque é uma pessoa que é inimiga sua. Você não gosta dessa pessoa. Segundo pecado, irmãos, que acaba com a comunhão da igreja, inimizade. Segundo, as porfias. Meu irmão, isso é perigoso demais dentro do corpo de Cristo. Porfia, irmão,
ela é uma briga, só que ela não é uma briga física. Não é duas pessoas brigando, saindo na porrada. Não. A porfia é uma briga psicológica, emocional. É uma disputa, é uma competição dentro da igreja. É aquela pessoa que, se eu não pregar, não tem culto. Se não for eu pregando, ninguém vai gostar. Porque aquele que prega lá, eu acho que sou melhor que ele. É aquela pessoa que, não, se eu não cantar, não tem louvor. Porque eu sou o melhor cantor desta igreja. Então é uma pessoa que está a todo momento se rivalizando com outras pessoas. Eu prego melhor, eu canto melhor, eu evangelizo melhor, tudo depende de mim, tudo gira em torno de mim. Então qualquer pessoa que está com esse pecado, ela de forma costumeira, ela estará trazendo competição, briga com essa pessoa. Ela não vai brigar no punho, mas ela vai ter uma briga pessoal toda hora com ela. Enquanto a outra pessoa estiver com ela, enquanto a outra pessoa que ela estiver vendo, ela estará sempre em competição com essa pessoa. E as competições, as porfias, elas acabam com a comunhão de Cristo. Acabam com a comunhão da igreja. Por isso que eu não sou a favor de concurso de louvor. Você nunca vai me ver fazendo um concurso de louvor aqui. Porque isso, ele é um combustível para a porfia. Ah, esse aqui cantou melhor. Ah, não gostei desse aí não. Ah, esse que está cantando aí, canta muito mal. Eu acho que o outro é melhor. Então, o louvor não é um instrumento de competição. O louvor é um instrumento de adoração. Amém? Então, isso não vai haver enquanto eu estiver aqui na igreja, porque eu não consigo ver com os meus olhos e que não há porfia dentro dessas coisas. E Paulo está dizendo que essas coisas atrapalham a comunhão, o corpo de Cristo. Terceiro, irmãos, primeiro, inimizade. Segundo, porfia. Terceiro, as discórdias. Irmãos, o que é discórdia? Enquanto um não é físico, a porfia não é uma briga física, o segundo já parte para algo físico, a discórdia. É algo que a pessoa tem interesse por alguma coisa, até o ponto de ela sair na briga com alguém. O interesse dela é tanto, eu quero tanto, é assim que eu quero, é assim que eu sou, é assim que eu vou fazer, é assim que eu entendo. Então ela cria uma discórdia ao ponto até às vezes de sair na briga com alguém por causa da sua opinião, do caso que ela acha, do caso que ela acha interessante, do caso que ela acha que tem que fazer. Irmão, vou contar um testemunho para vocês. Olha como a nossa opinião, às vezes a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Uma vez, eu fui visitar um pastor, e aí, cheguei lá, visitei, a Marli sabe dessa história, ela vai lembrar. Cheguei lá, o pastor me recebeu e tal, aí veio um missionário que é um missionário da igreja também, um missionário da igreja, o pastor da igreja, um missionário da igreja. E eu, como membro da igreja, começamos a falar de Bíblia, começamos a falar de alguma coisa lá, começamos a falar de teologia. E, meu amigo, tenha muito cuidado quando vocês forem falar de teologia. Pensa num assunto, entendeu? Sensível. Principalmente quando nós temos diferenças em relação a isso. Porque é um assunto quente. E aí começamos a falar. E aí começou a entrar as discordâncias. Um começou a achar que Jesus salva de uma forma, o outro começou a achar que Jesus salva de outro. E a gente começou falando, eu ali no meio, e comecei a perceber que o pastor e o missionário começaram a se esquentar. Irmão, sabe o que aconteceu? Diante de Deus, os dois só não saíram no soco, na minha frente, porque eu apartei. Um chamando o outro de Erige, na hora. Pastor e o missionário da igreja. Discórdia. Acabou com a comunhão, porque um era calvinista, o outro era arminiano, porque um achava que era isso, o outro achava que era aquilo, e depois começou a dar o BO, e eu fiquei no meio da situação, e as mulheres do pastor, do missionário começaram a se envolver, foi uma confusão toda por causa de discórdia. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Quando a sua opinião ela está atrapalhando a comunhão da igreja, então provavelmente reveja a sua opinião. Porque
não tem problema você ter diferenças de opinião. Não é esse o problema. O problema é quando a minha diferença atrapalha a comunhão da igreja. Esse é o grande problema. Por exemplo, tem sessões administrativas que a gente faz aqui, que a minha opinião, às vezes eu acho que até que tem que ser diferente. Mas por causa da comunhão, por causa do corpo de Cristo, da saúde nossa, então eu deixo que as coisas aconteçam como o Senhor quer. Amém? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque isso cria uma discórdia, cria uma briga, e às vezes não tem como sarar. Irmãos, e a quarta coisa, dissensões, que aconteceu na igreja de Corinto. E isso acontece muito, irmãos. As dissensões são o seguinte, irmãos, são pessoas que causam divisão, que colocam pessoas um contra o outro, mas ela não tem uma posição efetiva. O que é isso? Quando eu quero causar uma dissensão na igreja, eu pego o irmão Leomar, eu falo uma coisa para ele que eu acho, que eu entendo, que eu acho que ele deve fazer, mas depois eu vou lá com o irmão Zeca, dou uma opinião totalmente diferente, acho que não é isso, que não é aquilo. Qual é a minha intenção? Botar os dois para ter uma dissensão, para ter uma confusão. Só que eu não tenho uma posição certa. A minha posição, ela vai vaguear de acordo com a situação, de acordo para onde a maré vai bater. E quando eu estou perto do Leomar, a minha posição é essa. Eu digo sim, sim, ok e beleza. Mas quando eu estou perto do irmão Zeca, é não, não, não e beleza. Ou seja, então, quando os dois se encontrarem, eu deixo os dois se resolverem e saio de cena. Isso é criar uma dissensão dentro da igreja. Você não tem opinião nenhuma. O importante é fazer dois irmãos brigarem. Esse é o importante. Por isso que, na igreja de Corinto, aquela igreja que estava ali, criando dissensão, achando que os pobres tinham que ficar para um lado, os ricos tinham que ficar para o outro, e aquela briga toda por causa da ceia, e nada se resolvia. Dissensão dentro da igreja. Quinta coisa, irmãos, as facções. Obra da carne que acaba com o corpo de Cristo. As facções. Enquanto as dissensões eu não tenho opinião, a minha posição é fazer um irmão brigar com o outro, e eu não vou dar minha opinião, o importante é que os dois se dividam. As facções são diferentes. As facções é quando você tem uma opinião e leva uma parte da igreja para você. É quando eu sou partidário, é quando eu crio um grupo de oposição a alguma coisa, para poder dificultar a comunhão na igreja. Isso é facções. Por isso que a palavra grega para facções é heresia. Porque heresia é como se fosse uma seita. É uma opinião totalmente ao contrário da opinião normal. Ou seja, o corpo está aqui, a comunhão está aqui, mas eu quero levar um grupo para mim. Obra de Satanás, quando leva uma terça parte dos anjos do céu. Eu quero levar um grupo para mim, então eu consigo influenciar este grupo, para que este grupo fique contra esse, e que nesse momento eu crie um grupo que está não por causa de Cristo, mas ele está por causa daquilo que eu estou falando. Então quando eu faço isso, é uma facção, é uma heresia, eu destruo a comunhão da igreja. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado. Eu vou lhe falar uma coisa, tem igrejas que nasceram por facções. Tem igrejas que nós estamos aqui, elas simplesmente se dividem, vão embora e abrem uma igreja na frente da outra, por causa de facções. Destrói a comunhão de Cristo. Mas, irmãos, o que eu quero falar para vocês em relação a isso? Paulo divide esses grupos. Olha como é sério a comunhão da igreja, irmãos. Olha como Jesus se preocupa com isso. Isso é para aumentar o seu temor em relação à comunhão da igreja. Paulo coloca esses 5 pecados que destroem a comunhão da igreja, e ele coloca de forma linear. Olha, quem é inimigo, quem cria porfia, quem cria discórdia, dissensões e facções, é a mesma coisa que um idólatra, é a mesma coisa que um adúltero, é a mesma coisa que um que se prostitui, é a mesma coisa com quem bebe, é a mesma coisa com quem tem inveja, ira, ciúmes, quem faz feitiçaria, é o mesmo grupo.
é o mesmo grupo, é o mesmo pecado, é o mesmo nível, traz a mesma ira para o Senhor. Tamanha é a importância de Cristo que ele tem que colocar dentro da igreja a sua comunhão. Porque aos nossos olhos, um cara que adultera, o pecado dele é muito grande, mas é diferente de um cara que cria contenda dentro da igreja. Um cara que cria facções dentro da igreja. Mas diante dos olhos de Deus é a mesma coisa. O idólatra que está com uma imagem de escultura adorando nesse momento, o pecado dele vai ser punido da mesma forma daquele cara que cria dissensões dentro da igreja, que cria porfia dentro da igreja. Por quê? Porque a comunhão de Cristo dentro da igreja, o Senhor, o próprio Deus faz questão que nós seguimos de forma unânime e juntos. E sabe qual é o pior disso para mim, irmãos? É que enquanto ele coloca todos os pecados na mesma categoria, na mesma prateleira, ele diz, e os tais, como disse para vocês outra vez, não herdarão o reino de Deus. Já pensou você ficar fora do reino de Deus, irmão, por causa de porfia, por causa de inimizade, por causa de disse-me-disse, por causa de picuinha, por causa de coisa pequena, irmãos? Você já pensou? Ele está falando, por causa dessas coisas pequenas que eu estou falando para vocês, os tais, não importa se é pastor, se é missionário, se é mulher de pastor, se é diaconisa, se é diácono, se tem 50 anos de crente, os tais não herdarão o reino de Deus. Amém? A obra do Senhor, a comunhão dele, o corpo dele, ele cuida, e aquele que está querendo danificar tanto o corpo, tanto a comunhão, ele tira do seu corpo, não herdarão, não receberão a promessa, a vida eterna. Mas eu quero falar, irmãos, das obras que são amigas da comunhão. As obras que agora nós devemos fazer. Eu acabei de falar uma coisa que você não deve fazer, mas agora eu quero falar das coisas que você deve fazer dentro da igreja. Deve fazer. 1 Pedro, aí na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, verso 22, as obras amigas da comunhão, as obras que nós devemos fazer sempre aqui dentro da igreja. 1 Pedro capítulo 1, verso 22. Rapidola que eu já estou no tempo. Cadê os irmãos bons de Bíblia? Ó, já ouviu um amém já. Cadê o resto? Amém. Mais outro. Mais um amém ali atrás também. Bora lá, irmão, bora lá. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. As obras amigas da comunhão, irmão, preste muita atenção nisso, porque é isso que a gente vai fazer a partir de hoje. Nós estamos falando de comunhão e esse é o nosso interesse nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência e na verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração o quê? Um coração puro. Irmãos, olha o que Pedro está falando, irmãos. Olha o nível de exigência para que a gente mantenha a comunhão dentro da igreja. Ele está falando assim, primeiro, vocês que são purificados pelo Espírito. Ele não pede isso para qualquer um. Ele fala assim, isso que eu vou falar para vocês agora, vocês só podem ouvir, vocês só podem praticar, vocês só podem colocar em prática se vocês forem purificados pelo Espírito. Se vocês forem transformados pelo Espírito. Se o Espírito Santo tirou o velho homem e colocou a nova criatura em vocês. Por causa dessa purificação, por causa da obediência de vocês e da verdade de vocês, vocês têm que ter o amor fraternal uns aos outros. Irmãos, a palavra amor fraternal não é um amor de amigo. O texto grego não é um amor de amigo, de você chegar e cumprimentar da graça e paz, dar boa noite e dar um abraço e depois ir para casa. Não é esse amor que ele está falando. O amor fraternal é o amor philos, grego, o amor familiar, o amor quando você sente por alguém do mesmo sangue que você. O mesmo sangue. Como você ama a sua mãe, como você ama o seu pai, como você ama o seu marido, como você ama a sua esposa, como você ama os seus filhos. Ele diz, vocês que são purificados pelo Espírito Santo de Deus, busquem
o amor fraternal. Ame o teu irmão da igreja como se ele fosse irmão do teu sangue. Do teu sangue. Por isso, ele fala, e esse amor não é fingido. Ele tem uma intensidade. Não é um amor assim que você, não, eu vou me esforçar, eu vou ver o que eu faço. Não, entendi, tem que amar ele como um irmão, eu vou ver o que eu faço. Não, ele diz assim, amem ardentemente uns aos outros com um coração puro. Irmão, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que você tem que amar o seu irmão da igreja como você ama um parente seu de sangue, sem fingimento e com o coração ardendo, amando ele de todo o coração. Sabe por que ele fala isso? Porque o amor fraternal de um para o outro, como se fosse de sangue, nós iremos vigiar muito mais na comunhão da nossa igreja. Se eu amo vocês como eu amo o meu filho, a minha esposa, o meu pai, que são de sangue, a minha esposa com a mesma carne que eu, quando você sair dessa igreja, eu vou me preocupar com você. Quando você tiver um problema na sua casa, eu vou me preocupar com você. Porque eu não vejo você como uma ovelha, como um visitante só apenas, como alguém que está congregando comigo. Não, eu vejo você como um irmão de sangue. E o amor que eu tenho por vocês tem que arder no coração ardentemente. E não pode ser fingido. Por isso o meu relacionamento com vocês sempre será forte. Sempre terá uma ligação muito forte. E é assim que nós todos, não é só pastor e ovelha, tem que ser todos da igreja, tem que olhar uns aos outros assim, dessa forma. Isso é o primeiro passo para uma comunhão de uma igreja verdadeira. Amém? Segundo, Hebreus 10, 25. Na sua Bíblia. Hebreus 10, 25. A gata tá... Hebreus 10, 25. Amém? Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. E diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Irmão, o que é admoestar? A gente confunde as duas palavras, admoestar e exortar. Só que na verdade, exortar não é corrigir. Exortar é animar, é dar ânimo. É alguma coisa que você faz a pessoa se levantar. Admoestar, essa sim, é corrigir. Quando eu estou admoestando, eu estou corrigindo. Quando eu estou exortando, eu estou animando vocês, estou dando ânimo para vocês. Irmãos, esse contexto aqui, por que as pessoas estavam deixando a congregação? O autor de Hebreus está falando aqui, porque tem dois contextos aqui. Ou era um contexto de perseguição da igreja, a igreja estava sendo perseguida, e alguns não queriam manifestar publicamente a sua fé. Então, quando inicia um grupo, uma comunidade de igreja, era perigoso servir ao Senhor naquele momento. Então, eles deixam a congregação. O segundo contexto é quando estava sendo espalhada uma heresia dentro da igreja. E alguns da igreja estavam se apostatando por causa da heresia. A heresia estava sendo implantada, então ele acaba entendendo, não, então eu acho que eu estou na igreja errada, então eu vou abrir uma outra igreja e vou sair daqui. Então eles estavam abandonando a congregação, ou por causa da perseguição, ou por causa da apostasia. Irmãos, mas qual é o mais interessante aqui? O que nós devemos ter? Primeiro, amor fraternal. Segundo, admoestar os nossos irmãos. Não é corrigir os irmãos, não é trabalhar a vida dele, é o quê? É você encorajar ele para continuar na igreja. É para admoestar ele, irmão, não desista. Irmão, está vindo apostasia aí, está vindo heresia aí, está vindo muita coisa acontecendo, mas irmão, continue, não sai da igreja.
Irmão, está com problema no casamento. Irmão, está com problema familiar. Irmão, não faça isso, não deixa a congregação, não abandone a igreja, não abandone a casa de Deus. Não abandone. Você tem que olhar o irmão assim, dessa forma. Você tem que falar com o irmão dessa forma. Às vezes, muitos de nós achamos que quem tem que correr atrás da ovelha é só o pastor. E não é assim. Paulo não está dando uma orientação para o líder da congregação. Ele não está dando uma orientação para o pastor dessa congregação. Muitos dizem que foi Paulo que escreveu Hebreus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que para todos aqueles tenham como costume admoestar o irmão, encorajar o irmão. Continue, irmão. Fique. Busque o Senhor. Não saia dos caminhos do Senhor. Isso é missão nossa e não só do pastor. Amém? Terceiro, irmãos. Gálatas 6:2. Gálatas 6, capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, 2. Gálatas 6, 2. E diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carregai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Irmãos, como é que eu mantenho a comunhão dentro da igreja? Amor fraternal, admoestação e companheirismo. Companheirismo. Quando Paulo está falando com a igreja de Gálatas, está falando assim: aquele irmão que está sofrendo com aquele fardo pesado, você tem que ir lá e ajudá-lo. O segundo conselho é você admoestar, é você encorajar. O terceiro conselho é você pegar a carga mesmo, colocar na costa e andar com esse irmão levando a carga dele pesada, porque ele não está aguentando. Ele não está suportando, irmãos. Esse irmão, ele vai sair da igreja. Esse irmão vai desistir, vai abandonar a cruz. Alguém precisa ajudar a carregá-lo. Então quem vai carregar? Os irmãos da igreja estarão carregando as cargas um dos outros, para que nós possamos manter a comunhão na igreja. Pegar a carga do irmão que está com problema, e às vezes ninguém sabe. Às vezes nós só vamos saber o problema de alguém quando estoura a bomba. Quando aquele casal se divorciou, quando aquele irmão se desviou, quando aquela irmã se desviou, quando aquela casa se dividiu, quando aqueles filhos saíram da igreja, aí sim nós nos preocupamos. Mas quando nós estamos vendo o irmão carregando a carga, ele não está suportando, ele está passando por dificuldade, ele está lutando, então nós devemos ter o interesse de carregar o fardo um dos outros. E sabe por que, irmãos, nós não fazemos isso, às vezes, por dois problemas. Primeiro, nós temos medo de se expor. Eu tenho medo de contar o meu problema para o irmão. Tem gente que não conta o problema para mim, irmãos. Às vezes eu não estou sabendo de nada. Às vezes eu só sei quando estoura tudo. Aí eu sei. Aí eu estou sabendo. Aí me chamam para apagar um incêndio. Mas aí já o edifício já caiu. A gente às vezes tem medo de se expor. Meu irmão, expor um problema para resolver é a melhor saída. Do que você guardar um problema para você nunca resolver e ficar sempre carregando uma carga pesada na sua costa, até o dia você não aguentar mais. Segundo, irmãos, porque as pessoas não gostam de compartilhar a sua carga? Porque quando essas pessoas estão com esse problema, estão com essa carga pesada, quando elas pedem ajuda, poucos se manifestam. Muitas pessoas têm medo de se expor, não só por causa do problema de expor a sua vida, mas quando ela procura uma pessoa, a pessoa não dá assistência correta. Então estou falando com dois grupos de pessoas aqui. Eu estou falando tanto para as pessoas que estão carregando fardos pesados, que não tenham medo de se expor, tanto aquelas pessoas que estão aí para ajudar, que estão aí para buscar. Não deixem de ajudar a pessoa. Amém? Não deixe de ajudar a pessoa. Irmãos,
Já encerrando. 1 Coríntios 6, 7. 1 Coríntios 6, 7. Tudo isso para mantermos a comunhão com os irmãos. 1 Coríntios 6, 7. Quero chamar o Ministério de Louvor. Primeira Coríntios 6, 7. Irmãos, na verdade, e já realmente uma falta entre vós, ter de demandas um contra os outros. Porque não sofreis antes da injustiça? Porque não sofreis antes do dano? O que Paulo está falando para a sua igreja aqui, irmãos? O que Paulo está recomendando para a igreja de Corintos? Aprender a perdoar. Meu irmão, se nós não sabemos perdoar, nós estamos atrapalhando o processo de comunhão dentro da igreja. Temos que saber perdoar, irmãos. Sabe o que Paulo está falando aqui? Vocês têm demandas um contra os outros, eu estou sabendo. Isso já é um erro contra vocês. Agora eu quero falar para vocês, por que vocês não sofrem injustiça? Por que vocês não sofrem um dano? Por que vocês não esquecem isso? Por que vocês não abandonam esse ego, esse orgulho e deixam isso para lá? Por que vocês não olham isso e passam uma borracha nesse negócio? Por que vocês não abandonam esse orgulho, esse coração de pedra? Por que vocês não fazem isso? Segue a vida, perdoe, ame o irmão. Porque a igreja de Corinto estava processando uns aos outros por causa de problemas dentro da igreja. Por causa de coisas pequenas. Então eles iam para o júri processar o irmão da igreja diante dos ímpios. E ele fala assim, só por causa disso você já tem muito a perder. Receba o dano, você perdeu. Eu perco também muita coisa. Você perde muita coisa. Às vezes o nosso orgulho impede muita coisa. Receba, deixa, apaga, manda borracha, tire tudo. Sabe para quê? Para não atrapalhar a comunhão da igreja. Eu poderia ter um problema com você, expor aqui para a igreja e dividir a igreja aqui. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para lá. Meu irmão, eu te perdoo. Não tem problema não. Segue a vida. Fique de pé, irmão, nessa noite. Só. E falando de comunhão, eu quero encerrar. Você não precisa abrir a sua Bíblia. Eu quero encerrar aqui. 1 João, capítulo 1, versos 6 e 7. Irmão, se esses 4 argumentos não tocaram o seu coração, eu acredito que esse vai mexer muito com a gente. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? João, sem Cristo não há comunhão na igreja. Ele é o fator principal da nossa comunhão. Ele é o fator principal. Ele está dizendo assim, que a fonte da nossa comunhão, irmãos, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque eu sou legal. Na verdade, todos nós somos pecadores. E numa visão espiritual, era impossível nós mantermos a comunhão, porque eu sou pecador, você é pecador, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Então Cristo olha um monte de cabeça diferente, um monte de pecador, como é que eles vão ter comunhão? Então não pode sair deles a fonte, não pode ser eles a fonte da comunhão. Quem é a fonte da comunhão é a luz que ilumina o mundo, é Jesus Cristo, seu Filho, que purifica o pecado do corpo que está em comunhão com Ele. É por causa de Cristo, irmãos.
Ele que purifica a nós, e por causa dessa purificação dos nossos pecados, é porque nós mantemos em comunhão o corpo de Cristo. Eu não tenho condições de ter comunhão com você, você não tem condições de ter comunhão comigo, porque nós somos pecadores. E Ele lança uma luz nas trevas, nas nossas trevas. E quando essa luz vem, a comunhão, ela irá acontecer de forma efetiva. Por isso muita gente não consegue andar em comunhão, meu irmão, por causa das trevas. É preciso andar na luz para ter comunhão com os irmãos e ter comunhão com Jesus Cristo. Feche seus olhos nesse momento.